Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta e estudiosa. Agora às 15 horas está um pouco mais quente, não é verdade? De manhã estava um frio. Galerinha, enquanto vocês organizam o local que vocês se colocam para estudar todos os dias e organizam os seus materiais, nós iremos dar uma boa tarde aos professores, guerreiros e parceiros que desde manhã estão estimulando essa garotada a continuar estudando. E nessa aula de história, onde nós iremos começar a Primeira Grande Guerra Mundial, quem estará com vocês realizando as interações é a professora Luíse Coutinho. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, estudantes. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui no Centro de Mídias. Como o professor Carlos disse, está bem frio aqui em São Paulo. Para mim, o sol da tarde não está resolvendo muito, viu, professor? Porque eu estou tremendo aqui, tanto que se eu tremer durante a fala, vocês não estranhem, mas é que o frio está grande aqui na capital hoje. Mas isso não vai nos impedir de ter uma aula quente, né, professor Carlos? É, professora Luiz, o sol está longe, mas a Europa de 1914 está fervendo. E isso porque em 1914 nós teremos o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, vocês já sabem todos os antecedentes que formaram o cenário para a Primeira Guerra Mundial. A corrida imperialista, o assentamento de colônias, a concorrência comercial, a dominação de outros povos e as alianças militares, elas estão configurando a Europa de 1914. Portanto, vocês já sabem que o incidente principal que gerou a Primeira Guerra Mundial estava lá nos Balcãs, região montanhosa e muito conflituosa, dominada pelo Império Austro-Húngaro, onde ocorre o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Isso vai fazer com que a Áustria-Hungria declare guerra à Sérvia, que a Alemanha, o Império Alemão, junto ali com a sua aliança, dê toda a força bélica para o Império Austro-Húngaro e, ao mesmo tempo, a França, que em 1871, no final do século XIX, em meio à unificação do território alemão, perde um território riquíssimo chamado Alsácia-Lorena. A França não ia perder a oportunidade de recuperar esse território. E por essa razão, nós temos um conflito que começa pequeno, mas se torna mundial. E para que nós já possamos compreender os movimentos da Primeira Guerra Mundial, vamos começar então pela introdução na tela. Tema: a Primeira Guerra Mundial, a primeira parte. Trabalharemos a seguinte habilidade do currículo paulista: identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Habilidade muito grande, com diversos comandos, que nos proporciona a construção de várias aulas que irá contemplar aí toda a questão dos conflitos mundiais e as crises do sistema capitalista durante o século XX. Os objetivos da aula de hoje serão: analisar o desenvolvimento da guerra e as principais estratégias desenvolvidas pelos países envolvidos, e compreender o uso da tecnologia industrial na criação de uma estrutura bélica para a guerra. Objetivo esse que nos perseguirá durante algumas aulas, para que vocês possam compreender toda a complexidade maquinária bélica industrial da guerra. Legal? Mas para que a galerinha ela já possa ir exercitando aí as habilidades, nós temos aquela
provocação inicial na tela. Na sua opinião, quais são os motivos para o início de uma guerra mundial? Dedinho no teclado, 2 minutos. Olha, já voltamos. Participe. Voltamos, muitas interações aqui bem interessantes. Os alunos da PEI, Antônio e Matarazzo, disseram que disputas econômicas são motivos para o início de uma guerra. O professor Emanuel pontuou a questão dos vários interesses de mercado, né? Espaços de concorrência, mão de obra, mercado consumidor, né? A estudante Nathalie falou da concorrência econômica também, mas eu gostei de uma resposta bem contundente da estudante Aira, que simplesmente disse poder. Poder motiva guerras. Né? Resumiu muito bem, poder. E aí essa questão do poder envolve todas essas características econômicas que os professores colocaram. Mas eles esqueceram uma, professora Luíse, a questão territorial. Para se impor indústrias, complexos industriais, ampliar a questão do espaço industrial, do domínio industrial, é necessário o território. E para a guerra, a questão do território é muito importante. Tem um estudante aqui que não esqueceu, não, professor Olha. Carlos. O estudante João Vitor, quem trouxe a resposta dele foi o professor Marcelo. Ele falou justamente da questão territorial aqui no chat. Legal, professor Marcelo, estudante, parabéns. Olha só como que vocês sabem. Quem disse que vocês não sabem? Vocês sabem porque vocês são inteligentes. Olha aí que legal, observe o mapa. Esse mapa está conosco aí desde as construções, né, das aulas sobre o século XX, não é verdade? E nesse mapa, a Europa estará dividida em 2 blocos de alianças. Teremos a Tríplice Aliança de azul, formando ali o Reino Unido, a França e a Rússia, em primeiro momento, porque os Estados Unidos irá entrar na guerra e, claro, ele fará parte da Tríplice Aliança. E rosa, a Tríplice Entente, formada aí pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, e nós temos ali a Itália, que vai dar apoio à Tríplice Entente,
Mas no meio da guerra eles vão perceber que eles não terão força bélica e moral de tropas para estar junto com a Tríplice Entente e vai ir para as bandas da Tríplice Aliança, mas no Traité de Versailles, em 1919, no Tratado de Versalhes, a Itália vai se quebrar também. Mas isso é lá na frente. Portanto, aqui na tela, fotografe, nós temos aí toda a questão da geopolítica e das alianças que estão formando o cenário da guerra no começo de 1914. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quais foram as fases da guerra, prof? Vamos lá. É clássico, quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, estudarmos as 3 fases desse conflito. Então, teremos, em 1914, o início da Guerra de Movimentos, ou seja, o posicionamento das tropas alemãs na fronteira com a França. A segunda fase, de 1915 a 1917, é a chamada Guerra de Trincheiras, aonde vai travar o avanço das tropas, seja de um lado, seja de outro. As trincheiras são extensas valas cavadas pelos soldados. E em 1917, em 1918, a última fase da guerra, as ofensivas de 1918, que vai culminar na assinatura do Armistício de Compiègne, ok? Temos, então, as 3 fases da Primeira Guerra Mundial. Guerra de movimento, Guerra de Trincheiras e ofensivas de 1918, que é conhecida também como nova fase ou nova Guerra de Trincheiras. Legal, garotada? Vamos construindo conhecimento sobre a Primeira Guerra Mundial. Na tela, vamos lá. Guerra de movimento, de agosto a novembro de 1914, a Alemanha se mobilizou, dando início à Guerra de Movimento, concentrando suas tropas na fronteira contra a França, agredindo-a fortemente. Guerra de Trincheiras. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial aconteceu de novembro de 1914 a março de 1918, e essa fase ficou conhecida como a Guerra de Posições, em que os exércitos se abrigavam em extensas valas, conhecidas como trincheiras. E as ofensivas de 1918, marcadas por diversas ofensivas dos aliados, juntamente de soldados americanos que entraram na guerra em 1917, forçando o recuo do Império Alemão e a assinatura do Armistício de Compiègne, ok? Será esse armistício que colocará fim aos combates na guerra, ok? Mas o armistício ainda não é o fim total da guerra. Ela terá o final em 1919 com o Tratado de Versalhes. Se nós formos olhar o armistício das Coreias, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tecnicamente eles estão em guerra, mas estão suspensos ali pelo armistício. Legal? Vamos então para a próxima tela. Faz tempo que o professor não dá aula de geopolítica e ciência da guerra. Mas o professor traz para vocês, garotada do 9º ano, uma pequena síntese de geopolítica. Nós vamos aqui trabalhar o plano Schlieffen alemão. Esse plano existia já antes da Primeira Guerra Mundial, ali no final do século XIX. Acompanhe comigo. As linhas vermelhas são os alemães. Os alemães que estão posicionados aqui, você vai ver que no início de cada seta, você vai ter o posicionamento em vermelho dos exércitos alemães. Legal? Ok, qual é o objetivo, então, desse plano Schlieffen? É atacar a França, mas atacar a França através do território belga,
pela Bélgica ao norte, porque a Bélgica, ela estava neutra na guerra, ela não estava participando dos conflitos. E aí, o plano Schlieffen, ele previa que o Império Alemão entrasse pela Bélgica ao norte, e pelo norte eles conseguissem adentrar no norte da França, e numa forma de onda ou de pinça, eles iriam ali conquistando territórios até ali ao oeste da Bélgica, ao ponto de chegar em Paris. Esse movimento tem o objetivo de cercar as tropas francesas pelo norte. Haja vista as setas em azul, são as tropas francesas que concentraram as suas forças na fronteira franco-germânica. Ou seja, parece que a França, a professora Luiz, estava obcecada pela Alsácia-Lorena, e eles talvez nem pensaram que os alemães pudessem utilizar a Bélgica como ponto de entrada. Ou seja, eles acreditavam que o exército alemão iria concentrar suas forças na fronteira franco-germânica, e aí eles levaram as suas forças, a maioria das suas forças, para esse território. O resultado, professora Luíse, não foi bem satisfatório. Você sabe que a gente está em tempos e que a gente tem que cada vez mais pensar fora da caixa. Isso é desde 1914, né? Olha aí, a França jamais poderia imaginar que seria invadida ao norte pela Bélgica, porque, como o professor Carlos disse, ficou muito concentrada na própria fronteira com a Alemanha. Deixou de pensar fora da caixa, desenhar outros cenários, e o resultado foi a pinça, né, professor? Exatamente. E olha, aqui, segundo algumas leituras, o plano Schlieffen, ele era mudado de ano em ano. Todo ano, o plano era revisto e mudado. E as cópias anteriores, eram queimadas. Então, eles vinham atravessando ali os tempos, revisando os planos militares, já na sabedoria e na expectativa de, numa guerra em duas fronteiras, ocidental e oriental, eles pudessem atacar pelo norte usando a Bélgica. Vamos aqui, galerinha, para contemplar aqui o mapa. Vejam só, então, que a ideia dos alemães eram avançando para cercar as tropas francesas. Mas, no plano, na teoria, eles acreditavam que um dia eles poderiam atravessar com força total a Bélgica. Mas os belgas resistiram. Os belgas resistiram. Eles não aceitaram o ultimato do Império Alemão para que eles abrissem as fronteiras e para que o exército alemão passasse livremente. Os belgas, eles resistiram bravamente. Embora os alemães, atrasando o plano Schlieffen, eles conseguiram atravessar e conquistar o norte da França, mesmo com a entrada da Inglaterra na guerra. A Inglaterra, protegida pelo Canal da Mancha e pela sua forte marinha, pedra no sapato de Napoleão Bonaparte no século XIX. Quando eles entram na batalha, embora a Alemanha consiga conquistar o norte da França, mas a entrada britânica, ela vai dar força juntamente com a França e os belgas contra o Império Alemão. Legal, galerinha? Vamos voltar então aqui para essa tela para que vocês possam olhar a lousa. O plano 17 francês. Olha só. Lá em cima você tem a Bélgica, ok? Os alemães estão atravessando em ondas, legal? O objetivo é chegar em Paris. Os exércitos franceses vão se concentrar na fronteira, a fronteira franco-alemã. E, claro, nós temos aqui o primeiro exército, o segundo exército, o terceiro exército, o quarto e o quinto exército.
Enquanto as tropas alemãs na Bélgica, eles estão avançando além da sua própria força física e além do próprio suprimento, né, de alimentos que falhava nesse momento, as tropas estavam cansadas e desgastadas. As outras tropas que estavam alocadas na fronteira Alemanha-França imprimiram grande força contra os exércitos franceses na fronteira. O resultado, galerinha, vamos lá no mapa. O resultado é que o comando da França vai fazer com que as tropas recuem. Assim como nós temos aqui no sul da Bélgica, nós temos também ali a posição de 3 exércitos franceses que, sabendo que no fronte da fronteira franco-alemã, a força alemã era maior, eles acreditavam que poderiam entrar pela Bélgica pelo sul e aí fazer um corte nas forças alemãs, enquanto eles recuavam na fronteira franco-germânica para unir as suas forças no rio Marne. E aí, galerinha, professora Luíse, eles não pensaram fora da caixa, mas conseguiram recuperar com novas estratégias e a contraofensiva na primeira batalha do Marne, onde eles fizeram os alemães recuarem. Exatamente. A primeira parte foram dos movimentos. Uma hora que não tinha mais como mobilizar as peças, veio o combate direto por uma estratégia até então inédita, né, em guerras, que eram as trincheiras. Legal. E olha, quem disse que jogar os batalhões para cima dos inimigos sem técnica e visão de guerra é uma coisa correta? Às vezes é necessário recuar, repensar e depois colocar as tropas novamente, levantar o moral das tropas e começar aí a remodelar os planos. Galerinha, nós temos aqui a organização das trincheiras. Olha só, o professor vai montar aqui. Olha só, os soldados atrás das primeiras trincheiras. E aí nós temos a segunda leva de trincheiras, a segunda camada de trincheiras. Teremos nessa segunda camada de trincheiras os corredores de comunicação entre a primeira trincheira e a segunda trincheira, aonde mais soldados estão alocados. Esses soldados, eles estão muito próximo da artilharia. Então você tem ali a questão da infantaria na frente e atrás você tem ali a artilharia, legal? Esses eram aí o desenho das fronteiras. E aqui nós temos algumas fotos, né, das trincheiras que eram construídas nessa época, inclusive mulheres que estão cavando trincheiras, chegava a ser a 400, 500 metros de trincheira. E aqui nós temos as atividades complementares, que a nossa aula já está no fim, né, nesse primeiro tempo aqui da Primeira Guerra Mundial. Essas atividades complementares vocês vão desenvolver em casa. Pesquise sobre o uso da tecnologia na Primeira Guerra Mundial e escreva os resultados de sua pesquisa no caderno. Se preferir, grave um vídeo de até 2 minutos com os resultados da sua pesquisa, mas não coloque imagens por causa dos direitos autorais. Você pode fazer a sua resenha no caderno, você pode gravar o seu vídeo de até 2 minutos e mandarmos para nós, para que nós possamos divulgar o seu trabalho. Legal, galerinha? Olha só. E aqui nós temos, para finalizar a aula de hoje, porque professora Luíse passa muito rápido. E aí nós temos o trabalho da estudante Ingrid Micaeli. Ela é da PEI Professor Firmino Ladeira, Mogi das Cruzes. Olha as palmas para a Ingrid Micaeli. É da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, o professor Henrique e a coordenadora Denise Benite. E ela vem trabalhando aí o tema da Velha República. Legal? É, professora Luísa, a Velha República também foi complicada, né?
Muito complicada, muitas reviravoltas até chegar à República Nova, e eu diria que ainda está em chacoalho, né, a República Brasileira, né? Então a história é feita de movimentos. Essa aula mostrou isso, né? Verdade, a história é feita de movimentos, de golpes de Estado, de revoluções também, e foi o que nós estudamos aqui durante a República Velha. Parabéns, Ingrid Micaeli, pelo seu trabalho. Mapa mental muito colorido, organizado. As informações estão corretas, bem situadas no seu plano. Você fez um trabalho excelente e merece mais uma vez as nossas palmas. Parabéns! A nossa aula está no fim. Passa rápido. Próxima aula teremos a parte 2 da Primeira Guerra Mundial. Já comecem a fazer as suas pesquisas para você aprofundar sobre o tema e não deixe de avaliar a aula no final. Continue estudando até o final do dia e bom trabalho para os profs. Até a próxima aula. Professora Luísa, vamos nos despedir? Vamos nos despedir. Tchau, tchau, pessoal. Não deixe de avaliar a aula. Legal. Tchau. Até a próxima aula.